Pois muito que bem, cidadãos. Toguro algum dia nos disse que a nossa busca era pelo shape inexplicável, né? Agora, aparentemente, nós temos o shape inalcançável, aquele shape que a gente parece estar perseguindo durante toda uma vida e parece que ele nunca chega. Eu tenho comigo que isso é muito moldado pelas redes sociais. E recentemente a Dayana, que é uma pessoa que ó, já está um certo tempo nas redes sociais, se eu não me engano, ela é nutricionista, gravou um vídeo recentemente falando sobre o assunto, então é claro que nós reagiremos juntos, sem que antes, evidentemente, cidadão, tu deixa uma força aqui, com like, com compartilhamento, com inscrição no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma notificação. Solte a voz, mulher, que eu tenho muito interesse nesse papo aqui. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo difícil de gravar. Esse vídeo aqui, eu pensei muito antes de gravar ele, mas não dá pra gente ter um canal no YouTube que fala de emagrecimento, que é transparente com vocês e a gente não falar sobre isso. Então, lá vai. Pegarei um café e vamos conversar sobre isso. Hoje em dia, todo mundo compartilha a sua jornada de emagrecimento na internet. Também compartilham a sua jornada de ganho de massa magra na internet. Na verdade, calma, todo mundo compartilha a evolução do corpo na internet. Tanto que o que não falta na internet são dicas de como emagrecer, como ganhar massa muscular, como evoluir o seu físico. Só que existe uma coisa Muito raramente são compartilhados os fracassos, né? que pouquíssimas pessoas estão falando e que se você não tiver noção, isso vai destruir os teus resultados psicológicos e corporais. Então é sobre esse problema que eu visualizei que é o vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Recentemente eu recebi uma pergunta, na minha caixinha aqui de perguntas, sobre qual era o meu objetivo com o meu corpo atualmente. Então, contextualizando pra vocês, há alguns bons anos atrás, eu cheguei numa versão do meu corpo que eu não gostava. Tinha ali 30% de gordura corporal. Eu era Nossa, que diferença. falsa magra. Então era o tipo de mulher que você olha na rua assim, você não vê que ela tá acima do peso, porque ela é visualmente pequena, mas quando você vai fazer os exames e vê ali a composição corporal dela, ela tem muita gordura e pouca massa magra. Então é muita celulite, muita flacidez, não tem músculo e tem muita gordura, apesar de ser pequena. Esse era o meu caso há uns 2 ou 3 anos atrás, aproximadamente. E desde então eu investi numa jornada de emagrecimento. Comecei a fazer tudo que eu trago aqui no canal, sou nutricionista, então passei a aplicar em mim cada vez mais todos esses conhecimentos que geram um resultado no físico e eu finalmente tive um corpo que eu falei, cara, me orgulho muito com esse corpo aqui. Muito bom mesmo. Beleza, estão acompanhando até aqui? Aí, me mandaram na caixinha qual que era o meu objetivo com o meu físico atualmente, hoje, o que eu queria com ele. E eu respondi que eu não queria nada, que eu só queria Dayana, fudeu. Agora você vai ser bombardeada de pessoas dizendo que você precisa obrigatoriamente evoluir o seu físico. Manutenção? Jamais. Só que eu não imaginava que isso ia gerar um espanto por parte dos meus seguidores. Porque eles olharam aquilo e falaram, cara, mas como assim? Você não quer mais evoluir? Você não vai mais focar no seu corpo? Então você vai engordar? Mas você não vai ganhar massa muscular? Você não precisava ganhar mais? Ó, você não tem bíceps. Cadê o bíceps? Isso explodiu na minha cabeça. Essa discussão gerou um debate ótimo nos meus stories, mas eu quero muito passar pra cá. Eu tenho percebido que hoje parece que ter um corpo saudável já não é mais o suficiente. A internet vende pra vocês a ideia de que você sempre precisa estar em um ciclo, ou em cutting, ou em emagrecimento, ou em bulking, em ganho de massa muscular. Se você acompanhar as blogueiras, é sempre aquilo. O que eu como em um dia para ganhar massa magra? O que eu como em um dia para emagrecer? É muito difícil o que eu como em um dia para ficar com o meu corpo como ele está. Você tá entendendo? E a ideia que passa é que o corpo ele sempre tem que estar em reforma. Ele sempre tem que estar em evolução. Não existe espaço para você simplesmente manter o que você tem. E veja com atenção, eu não tô dizendo nesse vídeo que você tá errada em buscar a melhor versão do seu corpo. Pelo contrário, o meu canal é justamente sobre isso. Mas existe um espaço muito precioso na vida de uma pessoa que quer simplesmente manter o físico que construiu. Eu falei nos meus stories que eu estava em jornada de manutenção. A jornada de manutenção é aquela que você não busca nem emagrecer. Cara, irretocável o vídeo até aqui. E assim, o que ela comentou é importante. A manutenção de um físico, como por exemplo esse que ela quer fazer, naturalmente vai demandar dela hábitos que envolvem manutenção da saúde também. Dayana não consegue sustentar um físico como aquele que ela apresentou sem que ela tenha uma boa rotina de exercícios aeróbicos, sem que ela tenha uma rotina de treinamentos de força, sem que ela sustente uma alimentação saudável. O ponto é, ela não precisa partir para extremos calóricos, seja para mais, seja para menos, para que ela consiga sustentar esse físico. Ela consegue se manter num baseline ali, numa média
quando comparado àquilo que ela gasta, para que ela consiga sustentar esse físico. Então, por exemplo, o seguidor comentou ali, não, você vai engordar, pô, tu vai parar de treinar, cara, se ela para de treinar, ela não consegue sustentar esse físico, é tão simples como andar para frente. E nem ganhar massa magra, você busca manter esse estado. E ele é um tanto desafiador. É um período em que os hábitos saudáveis que você construiu ao longo de uma dieta se estabilizam, você precisa manter esses hábitos, você não pode parar de comer saudável, você continua treinando, mas você não tá com menos caloria e nem com mais caloria. Então você está em normocalórica. Esse é um Eu juro que eu não assisti esse vídeo antes. estado em que o seu metabolismo se estabiliza, a sua mente se estabiliza também e te ajuda a desenvolver um físico que você não perde ao longo do tempo. Então você constrói um corpo legal. E tu perde essa pressão boba e que só existe na sua cabeça de, nossa, eu preciso estar melhor. Aí tu sobe na balança no final de semana, não subiu o peso, meu Deus, o que eu fiz de errado? Tu começa a se preocupar, começa a pesquisar estratégia mirabolante. Tem esse corpo legal. Você entende isso? Eu acompanho e atendo milhares e milhares de alunas que querem emagrecer. Por que isso bateu tanto no meu coração? Porque quando você quer emagrecer, você tem que desbravar tantas coisas pra chegar no corpo que você quer. Não é simplesmente... Cara, esses dias eu vi um post no Instagram muito bom. Cutting é uma temporada, galera. Cutting não é uma coisa que você tem que viver fazendo, pelo amor de Deus. Perder peso é um remar contra a maré, que talvez seja das maiores remadas contra a maré que a gente, enquanto ser humano, enquanto ser biológico, vai fazer durante a nossa vida. Nosso corpo odeia ter a sensação de que pode acontecer uma privação energética que vai fazer com que esse organismo que vos vive corra mais risco de vida. Então, perder peso é extremamente contraproducente para o nosso organismo. É justamente por conta disso que nós temos aquelas bases de que a cada quilo de peso perdido, a tendência é que você tenha um aumento da sua fome sem calorias, ou seja, o teu corpo te dizendo, cara, pelo amor de Deus, me dá energia porque você vai morrer se a gente não comer. E também você reduz aproximadamente 30 calorias do que é o seu JET, do seu gasto energético total, via alguns mecanismos, como, por exemplo, a redução do NEAT, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis, ou o gasto calórico fora da atividade física, que remete a o teu corpo, por exemplo, deixando você mais preguiçoso, cara. Olha como a gente é manipulado pelo nosso organismo. Arrancar a gordura do seu corpo. Porque a gordura chegou lá por uma razão. Ou por um desconhecimento, coisa que você não fazia ideia de que você estava fazendo errado. Ou por um descaso com você, onde você sabia que não devia estar comendo aquilo, mas você comia porque você não estava se dando tanta atenção. Ou ainda por inúmeras outras razões que fazem uma pessoa engordar. Quando você emagrece, você tem que passar por um desvincular de tantas crenças que estavam dentro de você. Existem milhares de alunas dentro do Minutri e uma delas falou comigo sobre como é desesperadora a ideia de que nunca tá bom. Ela tava no meio do processo e ela tava indo muito, muito, muito bem. E aí ela falou pra mim assim, Dai, acaba em algum momento? Tipo, a dieta de emagrecimento acaba em algum... Isso você pode corrigir simplesmente conseguindo consolidar boas metas. Se você é nutricionista com o teu paciente, se você é simplesmente um fazedor de cutting, você pode colocar ali, ó, quando eu chegar no peso X ou no percentual de gordura Y, eu vou parar. E depois eu vou fazer um período de manutenção, ou vou fazer uma dieta reversa, e vou começar uma transição para um bulking, para posteriormente eu fique satisfeito e daí sim faço uma manutenção, mas em algum momento é preciso que aconteça minimamente um start aqui. Em algum momento, deixa de ser difícil. Um pause. E eu falei pra ela, deixa assim. Existe um momento em que a dieta é feita pra acabar. A dieta de emagrecimento tem que ter fim. É igual o namoro. O namoro ele tem que acabar, gente. O namoro uma hora vira casamento. Ou vira rompimento. Mas é uma situação transitória. Então, quando você passa pelo emagrecimento, você tá em déficit calórico, você talvez sinta um pouquinho mais de fome do que você estava acostumado, porque o teu corpo tá usando ali as reservas de gordura. Quando você chega no corpo que você quer, você sobe um pouquinho as calorias e você pode simplesmente manter. Você não precisa ir para um outro objetivo cabalístico que vai te colocar em mais zonas de perigo, em mais zonas de crenças mentais que você tem que desvincular. Zona de desconforto, galera, porque é aquilo, né? Especialmente fisiculturista que vive de fato nesses polos extremos, isso acontece muito. A pessoa tá em cut, ela queria estar em bulk. A pessoa tá em bulk, ela queria estar em cutting, porque tu tá sempre, de certa forma, especialmente do período médio pro final, desconfortável. No cut, tu tá com muita fome porque tu tá comendo muito pouca comida. No bulk, você tá desconfortável, tá nauseado porque tu tá comendo muita comida. Então, quando é que tu vai conseguir parar para ter um conforto na sua rotina? Até porque você pode estar evoluindo com o tempo passando. Então, poxa, eu sou nutri. Bom ponto, tá? Se você tem uma dieta de qualidade e tá num planejamento isocalórico, mas com uma dieta
predominantemente assim, com característica hiperproteica, não necessariamente com muita proteína, como a gente já comentou em outros vídeos, mas com uma quantidade de proteína legal, treinamento resistido, treinamento aeróbico, cara, é natural que essa evolução aconteça. Tu só não vai direcionar ela para um caminho muito específico, ganho de peso ou perda de peso, mas esse progresso ele vai continuar ocorrendo. Há um tempo, tenho um corpo que eu gosto, mas o meu corpo não é extremamente musculoso. Quer dizer que um dia eu não vá querer ir investir numa dieta que vai me dar mais massa muscular? Claro que sim, pode ser que sim. Só que a gente também tem que entender as fases em que estamos na vida. E quando você mergulha sua cabeça na internet, você imagina que o ciclo nunca tem fim. De que a evolução com o teu corpo é um constante empilhar de pratos incessante e que não acaba. E eu quero te falar nesse vídeo aqui que as coisas têm que ser muito mais simples do que você imagina. Há um ano atrás eu atendi uma paciente e ela era amiga minha. Ela tinha 15 quilos pra perder. Quando ela perdeu esses 15 quilos e ela teve o resultado que ela queria, ela saiu da linha, ela tava perto da obesidade, ela chegou num peso saudável. Eu olhei pra ela e falei, cara, seguinte, você escolhe o que você quer agora. Você pode manter esse corpo e conseguir consolidar tudo que você aprendeu nessa dieta agora para manter esse físico assim como tá. Ou você pode embarcar numa jornada de massa muscular e eu posso te conduzir nisso também, sem problema nenhum. O que você quer? E a resposta dela foi, cara, a jornada ela foi muito intensa. Eu quero desfrutar o corpo que eu tenho hoje, o corpo que eu desbloqueei hoje, que demorou tanto para eu conseguir ter. Eu quero Foda, cara. somente desfrutar ele. Eu posso dar? E eu falei, cara, claro que você pode. Vai ser feliz. Então, pessoal, eu senti no meu coração a necessidade de conversar sobre... Espetacular. E assim, chega no treinamento, principalmente para grandes perdas de peso como essa, 15 quilos, 20, 25, 30, que se você, por exemplo, imagina que essa pessoa perdeu 15 quilos e ela não está no percentual de gordura que ela gostaria de estar, e ela continua nesse processo de restrição calórica, existe uma grande chance de ela começar a se frustrar com a falta de resultados. Isso se junta com os mecanismos biológicos por trás da perda de peso, como a gente comentou, termogênese adaptativa, aumento de fome e redução de gasto energético total via aumento ou redução, na verdade, do NEAT. E tudo isso fará com que essa pessoa tenha muita chance de reganho. Então, é preciso, inclusive, que o profissional tenha consciência e que a pessoa receba ou compreenda essa consciência de que tem momentos em que é preciso que ela pare, para que ela não passe de 100 quilos para 85, como por exemplo pode ter acontecido aqui, e ao invés de ela buscar 85 para 82, essa busca dela de 85 para 82 faz com que ela tenha muita chance, muito mais chance, de subir de 85 para 95 de novo, entende? Então tem uma hora que a gente precisa pisar no freio em relação a isso. É por isso que as taxas de reganho em relação a planejamentos alimentares, elas são tão cruéis, é coisa de mais de 80% das pessoas reganhando peso corporal depois de ter esse peso perdido, por conta de muitas das vezes também, não exclusivamente, não terem essa consciência de que é hora de parar. Isso com vocês, porque eu sei que muitos aqui estão focados no Projeto Verão, querendo perder peso, querendo chegar no melhor corpo de vocês, a melhor versão. E isso tudo é muito honrável. Eu posso te ajudar a potencializar esses ganhos, potencializar esses resultados aqui no Minutri, que é o meu treinamento de emagrecimento. Lá eu vou te ajudar, você vai perder muitas vidas. O problema não tá em fazer cut ou em fazer bulking, e sim na crença de que nunca é bastante, nunca é o bastante. Você chega no corpo dos teus sonhos e agora não é o bastante, você precisa fazer outras coisas. Cuidado, essa é a ideia que as redes sociais passam à medida que você consome muitos vídeos e se inspira com muitas pessoas que vivem a vida para aquilo. Talvez... Já falei, cara, se ainda não tá no meu Instagram, vai entrar, porque eu gravei um vídeo recente sobre isso. Cidadão, você precisa ter muita certeza de que a maioria dos físicos que você admira na rede social são fruto de algumas coisas, dentre as quais uso de hormônios, genéticas privilegiadas e muitas das vezes os dois de forma concomitante, os dois juntos. Por que eu estou te dizendo isso? Genéticas muito boas, e isso existe, pessoal, e sinceramente é com certeza absoluta um dos fatores primordiais para que você atinja um físico fora da curva. Claro que quando a genética se encontra com um indivíduo que tem uma grande resiliência no processo, as coisas normalmente acontecem de forma ainda mais efusiva, as coisas acontecem de uma forma ainda mais potencialmente grande. Só que esses físicos e essas genéticas, elas são, extremamente raras. E quando a gente passa a encontrar essas raridades em conjunto na rede social com o mundo todo, a gente passa a compreender que físicos raros,
eles são comuns porque eles estão o tempo inteiro aparecendo na nossa rede social. E aqui, não sei se problema ou solução, mas o nosso algoritmo trabalha muito bem entregando para nós aquilo que a gente gosta de consumir. Então, se você admira físicos que são para você agradáveis e que são físicos naturalmente fora da curva, o teu Instagram ele vai encontrar cada vez mais físicos fora da curva para te entregar e falar, olha como isso é legal. Só que você, ao invés de ter essa percepção, vamos dizer, meio fútil, mas assim, um conteúdo que tu gosta de consumir no Instagram, olha que legal isso daqui, não. Tu vai passar a se comparar com aquele conteúdo. E esse é o grande problema. Esse shape inalcançável, ele diz muito respeito a essas comparações de rede social que a gente infelizmente tem hoje, devido a essa presença do algoritmo. E aí não tem muito para onde correr, cara. Você precisa lidar ou com a tua própria mente, tendo essa compreensão e deixando de fazer essa autocobrança extremamente negativa, ou manipulando teu Instagram, teu algoritmo e talvez deixando de ter tanto tempo de tela assim nesse tipo de conteúdo. Sua principal evolução seja chegar num corpo saudável que você busca tanto e depois disso aprender a manter essa nova realidade sem reganhar o peso de volta. Sustentar o físico que você conquistar sem a necessidade de mudá-lo o tempo inteiro. Esse vídeo serve para te falar que isso é possível, isso existe e que você não deve estar em emagrecimento para sempre. Bom, eu espero que vocês tenham... Muito bom, Dai. Muito, muito bom. Vou deixar o vídeo dela aqui na descrição, se porventura você tiver interesse em se inscrever no canal dela, deixar o like. E claro, cidadão, faça o mesmo por aqui. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Estamos quase chegando a 100 inscritos, então tem bastante coisa chegando por... Tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve. Fui!